Então, vamos aguardar mais um minuto. Já foi iniciada a gravação. O ouvinte vai poder fazer já sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Que Marlon Cardoso, atuando na função de ouvinte da sala 3 aqui do Mapeamento do Ecossistema. Eu sou da equipe da Crisaless, trabalhamos lá na Agência Curitiba de Desenvolvimento. Atualmente sou gestor dos incentivos à inovação e gestor do programa Curitiba Tecnopark, que é o programa de incentivos fiscais hoje às empresas de base tecnológica que desenvolvem inovações tecnológicas para a cidade de Curitiba. Hoje desejamos a todos vocês uma boa tarde, um bom trabalho. Pedimos algumas organizações já de início, lembrando a todos de manter aqui os seus microfones na posição mudo. Você seleciona na barrinha de controle central, aqui onde está a imagem do microfone, você clica nele quando for falar, e quando não estiver falando, não estiver fazendo uso da palavra, clica novamente para ele ficar mutado. Também pedimos que durante a exposição e a conversa de qualquer um dos membros, os outros se mantenham em silêncio. Pretendendo fazer qualquer tipo de intervenção, clique no botão que também tem a mão levantada, e a mão levantada te dá direito na ordem de fazer a participação da conversa. No mais, nós precisaremos fazer registro das falas dos senhores e das senhoras numa planilha de informações que será passada à organização aqui dos trabalhos. Então, nós pedimos que, quando forem fazer suas apresentações, usem, assim, uma velocidade para os nossos dedos possam acompanhar, para podermos fazer um bom trabalho, tá ok? Uma boa tarde a todos, devolvendo a palavra ao nosso moderador, Rafael Tortato. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Tortato, coordeno o projeto de startup no Sebrae. Eu farei a moderação aqui do nosso bate-papo. Na verdade, não é bem um bate-papo, na verdade é uma agenda de trabalho em que a gente vai ouvir, né? É uma agenda, muito mais uma agenda de ouvinte, é uma agenda de escutativa, e por isso, como o Marlon falou, é bem importante a objetividade também nas nossas colocações, nós trazermos propostas, né? Nós sermos propositivos para que isso tenha um encaminhamento. Então, antes até de eu passar todas as orientações sobre como que o trabalho vai acontecer, eu vou deixar que o pessoal que estará nos dando o apoio possam se apresentar e dar as boas-vindas também. Então, bom trabalho a todos nós. Um aviso, Jéssica, só um minutinho, só um aviso. Vale. Alguns estão com problema de conseguir enxergar o chat aqui da sala. Isso é um bugzinho aqui do Teams que ocorre quando você sai de uma sala e entra em outra direto. Então, a gente recomenda que, se for esse o seu caso, ou de qualquer outro que esteja aqui, né, participando, que saiam e voltem a ingressar à sala para que o chat seja ativado. Rafael, foi meu caso, vou sair e vou voltar a entrar, pode ser? Ok, é bem importante, o chat vai ser bem importante, então peço que todos reingressem. Beleza, Egino? Então já funcionou. Rafaela, quer se apresentar enquanto a Jéssica entra, ou você já faz a sua apresentação e dá as boas-vindas também, para a gente já seguir? Sim, Rafa.
Bom, pessoal, bem-vindos aí à nossa sala, né, de conversa. Eu sou a Rafaela, trabalho no Sebrae, no projeto de startups, junto com o Tortato. Vou estar aqui trabalhando com vocês no papel de ouvinte, então vou fazer algumas aí anotações a partir das ideias que vocês trouxerem, para que o time depois possa dar os encaminhamentos. Da minha parte é isso, Rafael. Obrigado, Rafaela. A Jéssica, acho que já ingressou novamente. Sim, estou aqui. Bom, meu nome é Jéssica. Estou colaborando com a agência Curitiba. Eu sou argentina, vão perceber por sotaque. Sou formada em turismo, mas tenho aqui, formada em turismo na Argentina e aqui na pós-graduação em empreendedorismo e inovação pela Positivo. Fico à disposição de vocês. Eu estou aqui para colaborar no que seja. Só apoio. Legal, obrigado, Jéssica. Então, nós seremos a sala discutativa para todos vocês que estão participando. Então, em conjunto com o estudo apresentado, o que nós trabalharemos aqui servirá de pano de fundo para os próximos passos do projeto. Então, o nosso foco nesse momento é, a partir do estudo apresentado e das experiências gerais de cada um de nós, né, de todos vocês que estão participando, entender quais são as necessidades, problemas, causas e principalmente as oportunidades de colaboração, de como juntos podemos tornar Curitiba uma referência em inovação, uma capital que seja referência em inovação, ter um posicionamento de Curitiba como uma cidade, um ecossistema inovador. Então, a ideia é que cada um tenha de 3 a 5 minutos para falar, para que nós possamos ouvir todos e que a gente seja bem objetivo, para que a gente informe depois, quando faltar 30 segundos para acabar, a gente vai orientando vocês, ok? Então, o Marlon já passou a orientação sobre a questão da gente deixar sempre no mudo. O chat ele vai ser importante. Quem quiser falar tem ali na barra ali, sinalização de quem quer se comunicar, quem quer falar. A gente vai tentando criar uma ordem aqui para que todos possam apresentar. E se, por exemplo, puxa, eu fiz uma fala ali, mas eu esqueci, eu queria complementar algo. Pode utilizar o chat para complementar e para que o pessoal que está da equipe de apoio também possa estar complementando as informações, escrevendo, né? E nós vamos transcrever também essa colaboração de que vocês estarão fazendo e utilizando. Ao final, nós retornaremos lá para a sala principal. Enfim, então é importante que nesse trabalho a gente trabalhe baseado principalmente no estudo, né? Em que a gente traga as nossas percepções, a nossa visão de alguma coisa que tem uma percepção de que pode ser um eventual problema ou de que poderia ser melhor tratado, mas sempre trazendo sendo propositivo para que tudo que vocês propuserem ele possa se tornar um plano que a gente possa utilizar, construir um plano de continuidade desse projeto. Então, queria se já tiver alguém que queira começar trazendo algumas informações. Algumas pessoas já sinalizaram aqui, por exemplo, o Mânica aqui já sinalizou que ele vai tem uma restrição aqui de horário. Então, se vocês quiserem já está aberto, então, o microfone para que vocês possam já se manifestar e trazer as ideias de cada um de vocês. Então, vocês já podem começar já fazendo as falas. Não sei, Mânica, você que tem uma restrição de horário, você que gostaria de começar puxando a fila? Rafael, precisaria falar uma coisa. O tempo que tem para falar. Sim, de 3 a 5 minutos, né? Até 5 minutos. Eu aviso 4 minutos 30, eu aviso que faltam 30. Perfeito. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Realmente teve um imprevisto aqui
no sentido da pró-reitoria me chamar para uma reunião 4h30, por isso que eu vou ter que sair às 4h20 aqui para saber exatamente o que eles querem lá. Primeiramente, né, agradecer pelo convite também, porque eu acho que isso é importante, e estivemos aí no primeiro encontro. O teu som, desculpe, Mânica, teu som ele tá picotando um pouco. Tá baixinho? Agora melhorou. Tá, deixa eu puxar meu microfone aqui mais perto. Agradecer, já estou participando do primeiro encontro, e eu creio que isso é bem positivo e importante para nós aqui, enquanto Oi, Mânica, desculpa, ele tá picotando e daí tá difícil para entender você. Tá picotando bastante. Nossa, eu tô com ele cabeado ainda aqui, em 50 mega cabeado. Então, agora que você falou, ele melhorou, mas quando você retomou, depois ele voltou a picotar. Vamos tentar mais uma vez. Provavelmente é a conexão. Ah, é conexão. Não sei, eu tô com ele cabeado aqui já justamente para evitar a oscilação de rede, né, da banda aqui, mas vamos tentar. Tô com o microfone mais perto ainda. Vamos lá, se a gente não entender, a gente vai tirando a dúvida contigo. Vamos tentar seguir com mesmo assim. Tranquilo. O que eu percebo, falando um pouco do lado da academia, né, que eu acho que a gente precisava fazer para ter uma integração maior com o ecossistema, efetivamente nós termos claros problemas de mercado, os problemas das empresas, porque eu percebo que muitos pesquisadores na área de tecnologia acabam desenvolvendo soluções a partir das suas próprias pesquisas, buscando até muitas vezes uma inovação disruptiva, mas não atentando efetivamente para os problemas da sociedade, né, para os problemas aí existentes também nas organizações. Então, eu não sei como que a gente pode trabalhar isso, né, porque não adianta só fazer desafios, só fazer hackathons ou fazer outros tipos de eventos, mas sim integrar mais a parte dos pesquisadores e os problemas relacionados da empresa. Às vezes, eu sei que teve uma iniciativa do Parque Tecnológico Virtual, que estava, ou que está ainda, né, sobre a guarda do Equipar, mas tem que ter algum canal, alguma ferramenta que a gente consiga trazer demandas da sociedade, das organizações para dentro das universidades. Então, ter algum meio ali, uma plataforma virtual, ou algum canal, ou algum intermediário que possa dizer, olha, os problemas que nós temos hoje são esses, que nós precisamos solucionar, e trazer isso para a academia mesmo, né? Trazer para os laboratórios, pesquisadores, e tratar aí as possíveis soluções. Parte de recurso financeiro para isso aí já é um segundo passo. Mas eu creio que o primeiro passo seria identificar esses problemas de uma forma mais clara, né, do que a gente entender uma necessidade e continuar trabalhando em cima dela. Tem algo nesse sentido aí de fazer essa integração, de vincular ainda mais próximo o meio empresarial com essas potencialidades e tendências que foram apresentadas, pegar empresas realmente que querem desenvolver isso e trazer um problema real para a universidade e tentar aí uma parceria para desenvolvimento da inovação. Seria nesse sentido aí. Legal, Mânica, obrigado pela tua contribuição. Assim, complementando, se você puder complementar, você trouxe essa questão da importância da aproximação da academia com a iniciativa privada, principalmente identificando talvez problemas de mercado e das empresas para que a academia ela vá em direção, trazendo soluções para isso. Você falou um pouco do Parque Tecnológico Virtual. Você imagina algo que seria que a academia já, as próprias universidades poderiam já fazer também para que tivesse um espaço para receber essas informações desses problemas de mercado, das empresas? Você falou assim, talvez os desafios hackathons não sejam os melhores modelos, mas você imagina que, às vezes, algo assim, que poderia ser, sei lá, uma reunião mensal, uma reunião semanal, ou tem algo que você imagina que seria um modelo?
Acho que o Mânica não me ouviu. Ricardo? Mânica? Eu ouvi aqui, estava devagar tá. aqui para tirar o mudo do telefone. Com licença, Mudo do telefone é sacanagem, da reunião. professor Mânica. Acá. Com licença, professor Mânica, só por gentileza, Oi, três elementos básicos. Na sua opinião, esse distanciamento, qual seria a causa, qual é a consequência desse distanciamento e o que poderia ser feito para melhorar? Olha, eu vou dizer da realidade que nós temos numa universidade pública, tá? Quando eu estava à frente do Departamento de Projetos Tecnológicos, que é justamente o departamento que cuida dessas interações com as empresas e demandas da sociedade, nós tínhamos uma situação que era recorrente, que era assim, olha, eu estou com um problema. Daí a gente traz uma proposta para a solução e traz um orçamento, né, desse investimento. E a resposta da empresa é, ué, mas não é de graça? Porque não é público, não é de graça, né? Então, a gente tem uma restrição grande em relação também à outra parte, que é de entender que para um desenvolvimento tecnológico e inovação requer investimento, e não é um investimento só da parte da universidade. Então, eu vejo esse problema inicial. As empresas também precisam saber que precisam investir, né, no seu desenvolvimento tecnológico e na sua inovação. Quanto à aproximação, o que eu percebo é que nós temos duas fontes ali de aproximação. A primeira é o próprio empresário, de mostrar para eles que a academia tem condições de desenvolver tecnologia que seja factível e viável para ser colocado no mercado, esse é um desafio. E o segundo ponto são os próprios pesquisadores dentro da academia, que muitas vezes querem ficar apenas nos seus laboratórios desenvolvendo o que eles acham que é interessante sem gerar nenhum compromisso com a sociedade, tá? Então, nós temos que quebrar esses dois muros aí, se eu posso dizer assim. E eu acho que um evento de integração, nós tentamos uma vez fazer algumas rodadas de negócio lá na universidade, porém não efetivou nada. Não houve nenhum processo ali de continuidade, né, da conversa. Mas é uma iniciativa, desenvolver, mas eu acho que a gente tem que ser mais assertivo nisso, mapear os problemas dos empresários, ver quais são as competências que a academia tem, e aí sim fazer um match entre esses dois. Não deixar solto assim para que seja publicado ou divulgado de forma genérica, não surte efeito. Teria que ser algo assim, olha, eu tenho um problema em tal processo. Quem são aqui os grupos de pesquisa, laboratórios que podem auxiliar no desenvolvimento dessa solução? E chamar só esse grupo, não deixar aberto para toda a universidade. Muito bom, professor Mânica. Então, a gente acabou, nessa primeira interação, a gente acabou se estendendo aqui, a Jéssica já sinalizou que a gente acabou extrapolando o tempo. Eu vou pedindo que já vão criando uma ordem, já sinalizando com a mãozinha para falar, para a gente tentar ser mais objetivo, que o nosso horário limite é mais ou menos mais 1 hora. Então, queria abrir já para quem mais gostaria de contribuir, se manifestar. Obrigado, professor Mânica. Eu que agradeço, professor. Pessoal, quer que eu... Acho que eu vi que ele... Rafael, você ir chamando por ordem. Aqui para mim aparece Elisandra. Olá, Elisandra. Não está ouvindo, então... Oi, Elisandra. Oi, então, na verdade, eu estou aqui representando o IPUC, né, a prefeitura, e eu achei muito interessante essa colocação que ele eu não lembro o nome de quem falou antes de mim. Estão me ouvindo? Professor Ricardo Mânica. Isso, ele comentou essa questão da universidade, né, de que muitas vezes existe essa expectativa de investimento, de pesquisa sem necessariamente ter investimento, né? E aí eu fico me perguntando como que essa questão de como o setor público também entra nisso, né? Que eu percebo que sim, existe uma tentativa de fomento, de ajuda, mas muitas vezes
não se tem um retorno esperado para a sociedade, né, dessa questão do retorno que a empresa possa dar mesmo, né, em questão social, de geração de emprego, geração de renda, enfim, né. Talvez seja um ponto interessante a se comentar, né. Legal, Elisandra. Você é do IPUC? Do IPUC. Ah, isso, eu trabalho com a parte de desenvolvimento econômico, né, e aí a gente está na elaboração agora do plano setorial para os próximos 10 anos do município. A gente está querendo colocar essa questão da tecnologia, né, desses setores, e eu achei interessante a apresentação que foi colocada no começo, que é bem o que a gente já vem fazendo lá, né, de identificar esses setores e talvez até o poder público direcionar mesmo recursos para esses setores que vão dar esse retorno, né, que a gente espera. Sim, e só para a gente concluir a tua fala, Elisandra, você tem alguma ideia, alguma proposta que você acha que vocês, enquanto IPUC, enquanto instituição da prefeitura, como que isso poderia acontecer? Na verdade, assim, uma ideia, aí não depende só da gente, né, mas seria essa aproximação mesmo, né, eu vejo que acontece muito com a agência, essa aproximação com o setor produtivo, mas talvez aproximar esse setor da gente que faz o planejamento urbano da cidade, né, de pensar a cidade já voltada para essa questão da inovação, né, que tem se falado bastante. Perfeito. Então tá, obrigado, Elisandra. Anotamos já as suas considerações. Na sequência aqui, para mim, aparece o Rodrigo Moura. Tudo bem, Rodrigo? Alô, Tortato, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Em relação eu sou o Rodrigo Moura, eu trabalho no Instituto Nacional de Propriedade Industrial aqui do Paraná, né? Eu agradeço a participação, tenho gostado bastante do trabalho. Estávamos fazendo um trabalho semelhante a esse aqui, né, para atuar no Estado, e eu acredito que a gente, seguindo os... Né, deixa eu ver, causa... Então, eu acredito de interação entre os projetos, né? Como eu havia falado, o NPI estava construindo isso internamente, o mapeamento do ecossistema de inovação aqui do Paraná, e a gente percebeu que vocês estavam fazendo um trabalho, enfim, um trabalho excelente. Mas foi gasto uma série de energias para isso. Eu acho que assim como o NPI teve essa questão, os outros projetos que estão sendo feitos nas academias e nos outros órgãos, eles poderiam estar da mesma forma. Ou seja, há projetos semelhantes que podem ter uma sinergia mais forte, entendeu? Uma sinergia maior com a participação, mas eu acredito que falta um pouco de um map planning assim, geral do que está sendo feito no Estado pelas instituições, né? E assim a gente pode procurar formas de interagir, problemas semelhantes e uma forma conjunta de lidar com esses problemas, né? Então, acredito que esse projeto é uma oportunidade para a gente verificar dentro dos participantes, dos projetos que nossos participantes desse mapeamento têm, para que a gente consiga construir um plano. Assim, o plano do NPI aqui é um plano de 10 anos também, aqui no Paraná. E nós podemos ajudar, principalmente na qualificação, através de palestras, sobre inovação, sobre patentes, né? Sobre transferência de tecnologia, que é muito importante. Então, eu acredito que cada órgão, né? Eu sou um órgão, represento um órgão federal, pode, a partir dessa reunião, construir ações em conjunto. Eu acredito que seja isso. A gente precisa de um plano, um programa a mais. Legal, Rodrigo. Obrigado aí pela sua contribuição enquanto INPI. Acho que eu entendi que a contribuição de vocês pode ser muito nessa parte de sensibilização e capacitação dos próprios empreendedores, empresários, né, em relação a trabalhar com a inovação. E um tema que às vezes até o pessoal não trabalha preventivamente, que é a proteção da inovação, né, que é a proteção desse valor gerado. Então, atuar muitas vezes preventivamente pode ser uma boa estratégia de fortalecimento, pelo que eu entendi da tua fala, é isso? Portanto, é isso. Eu acredito que algumas vezes a gente se depara, né, com
pessoas acreditando que aquilo ali é uma inovação, e quando você percebe, existe já uma patente daquele produto aqui no país. Então, foi gasto dentro um investimento agressivo, né, tanto de energia, tempo, recursos, e que, na verdade, poderia ter sido feito um contrato de tecnologia, ou seja, uma transferência de tecnologia. Então, você consegue dar saltos, né, de inovação a partir disso. Então, você verificar o que não está sendo produzido aqui no país, né, e, a partir disso, você, olha, vamos investir nessa área. Então, você pode utilizar a questão de prospecção tecnológica para você verificar o que não está sendo produzido aqui no país. E, a partir disso, você inovar e ganhar espaço, ou criar um novo mercado. Então, o NPI ele tá mudando um pouco a forma de atuação dele, né? A gente atua com a parte de disseminação, capacitação, formação de disseminadores, mas ele vai construir futuramente um processo de mentoring, né? Então, buscar instituições, né, que tem um produto inovador, etc., que possa se qualificar para que receba toda a capacitação de um doutor nosso, enfim, naquela área, naquela matéria. Eu percebo que as áreas que vocês têm, startups, por exemplo, né, a gente quer fazer um trabalho bem legal com as startups aqui do Estado. Então, eu vou utilizar muito desse trabalho, se me permitir, Torquato, entrar em contato com o senhor para que a gente possa conversar mais de como o NPI pode ajudar essas startups a estarem se desenvolvendo aqui no Estado. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Já vou deixar no chat aqui meu e-mail, aqui você pode entrar em contato e a gente, com certeza, vai ser muito importante trabalhar com vocês. Eu já vou seguir. Valeu. Eu vou passar aqui na ordem, aqui para mim tem a Cristiane Langner. É isso, Cristiane? Boa tarde. Oi, boa tarde. É Cristiane, da Copel. Copel. A nossa experiência, a gente já faz um tempo que movimenta iniciativas internas, até por uma questão regulatória da ANEEL, movimentar o setor de inovação através do P&D. E agora a gente está tentando ampliar um pouco mais, sair só do quesito P&D ANEEL, mas ampliar a inovação para outras áreas da empresa. Relacionamento com com as universidades, com outros institutos, com a FIEP, PUC, Federal, a gente tem conseguido conversar bem. A nossa maior dificuldade é quando justamente chega no ponto de fazer um contrato efetivamente, né, na hora de fazer o elo final, essa transferência, né, é o contrato em si. Eu acho que a maior barreira para a Copel está no aspecto jurídico. Ok. E você tem uma proposta ou uma ideia, assim, Cristiane, de como que realmente a gente pode encaminhar possíveis soluções para essas questões legais, para a gente tentar minimizar, pelo menos, ou mitigar esse entrave, essa barreira? A gente chegou a pensar em algumas, entrar em contato com o nosso jurídico, procurando algumas soluções algumas soluções com essa nova lei das SAs, a nova lei de inovação, está indo no estudo. Se tivesse talvez uma força-tarefa, mais pessoas estudando possíveis formas, de repente até de ter algum modelo padrão de contrato que possa ser alterado, pequenas cláusulas, citando leis específicas, trechos específicos, porque o próprio jurídico da Copel, pelo menos, tem tanta demanda do operacional do dia a dia que hoje a gente não consegue ter uma equipe dedicada só para resolver essas questões para a gente. Então, se de repente tivesse um grupo, mais atores, até dentro de uma universidade, pesquisando como desamarrar ou como fazer esse relacionamento entre uma empresa, contratar mais facilmente uma universidade, como que seriam as transferências de propriedade intelectual, de direito sobre as patentes ou sobre o conhecimento, se isso aí tivesse mais esclarecido, ou ter pelo menos um cardápio de possibilidades, né, a se seguir, poderia ajudar. E parece que toda vez que tem que se fazer um contrato, precisa sentar e negociar tudo do zero. E isso é um esforço que algumas grandes empresas têm muita, pelo menos eu vejo
pelo nosso lado, a dificuldade, né, parece um elefante tentando se movimentar, é muito moroso tudo isso. Perfeito, Cristiano. Eu acho que a tua fala e a tua ideia, ela vem ao encontro até do que o Rodrigo do INPI falou anteriormente, né? Acho que tem a oportunidade de conexão com diversos atores para tentar facilitar exatamente essa relação, e muitas vezes a gente vê que a dificuldade de às vezes uma grande inovação vem de uma startup, às vezes de uma empresa muito pequena que não está preparada para negociar com uma grande, e a gente precisa trabalhar as duas pontas, né? Desde da preparação, talvez, dessa startup ou dessa pequena empresa para se relacionar com toda a parte de burocracia, questões legais, às vezes até mesmo, né, da parte de compliance das grandes empresas, da própria grande empresa conseguir alguma flexibilidade para poder se relacionar também, às vezes, com uma empresa que às vezes não atende ainda todos os trâmites necessários, às vezes não tem toda a estrutura necessária de referência ou de relatórios para poder ser um fornecedor, né? Então, acho que foi muito, muito legal a tua colocação, a gente anotou bem, obrigado pela tua colocação e pela tua contribuição. Eu vou passar aqui para Cláudia Koser. É isso, Cláudia? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Ótimo. Então, eu sou Cláudia Koser, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu faço parte de uma startup, que é a plataforma Nobis Services. Nós trabalhamos com conectividade gratuita para serviços de A a Z, né? Então, estamos trabalhando muito forte na geração de renda com sustentabilidade, com elementos de não mobilidade, porque essa é a ideia, principalmente agora com a Covid, de se fazer um balanceamento, um equilíbrio entre a oferta de serviços para quem está em isolamento, né, para quem está em home office, e garantir geração de renda para quem trabalha com serviços, né? Oferecer soluções em serviços. A não mobilidade vem muito dessa lógica de proximidade das pessoas, do desenvolvimento local e, mais que desenvolvimento local, o micro local. Nós temos agora uma necessidade muito forte de fomentarmos os pequenos negócios, os autônomos, MEIs, profissionais liberais, porque nós temos um contingente considerável de pessoas que estão fora do espaço formal de trabalho, e é nisso que nós trabalhamos. Então, toda a nossa articulação, inclusive com o SEBRAE, com a Prefeitura, né, o Vale do Pinhão, tem sido muito positivas nesse sentido da gente oferecer as nossas possibilidades de contribuição para poder apoiar as pessoas, né? Então, nós trabalhamos com quatro frentes, uma delas é o aplicativo, depois trabalhamos com BI, a parte de inteligência em serviços, com informações sobre como o setor de serviços tem se comportado no Brasil, ao longo desses quase 2 anos de operação que nós estamos atuando. Numa terceira frente, o Branded Finance, que é trabalhar com inclusão socioeconômica de grupos específicos para os quais as empresas têm intenção de trabalhar. Então, nós trabalhamos com toda a parte de geração de oportunidades de renda para os grupos que as empresas desejam trabalhar. E numa quarta ponta que nós estamos agora desenvolvendo, que é a versão learning, né, que é a aprendizagem em serviços, né? Então, são bastante
ações que a gente vem fazendo em função da Covid, mas são coisas que a gente já traz nas malas desde 2018, né? E agora a NOB está encontrando uma forte convergência porque tem condição, potência para apoiar. Eu diria para vocês assim que uma das dificuldades que a gente tem enfrentado, e isso não se trata, né, nem da prefeitura daqui, muito pelo contrário, o Vale do Pinhão é muito sintonizado com o que as startups fazem, mas eu falo no Brasil como um todo, né? Isso que a Cristiane comentou é bem evidente, né? As estruturas contratuais, os modelos, né, de operações da gestão pública são tão amarrados que é difícil de você ofertar uma solução que é gratuita, por exemplo, para os públicos, né? Então, alguns deles exigem que você entregue a plataforma gratuita, toda a licença, assim, há uma dificuldade agora das grandes corporações entenderem, e principalmente as públicas, de entenderem como que as startups podem ajudar as sociedades a encontrarem soluções, né? Ok, Cláudia. Isso, já que meu tempo terminou. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Eu acho que ficou bem entendido, e eu acho que diante dessa situação, talvez que surge, às vezes, até como um desafio, um problema, da mesma forma, talvez surja uma oportunidade aí de nós avançarmos. Aí nós temos uma pauta clara, talvez, de como conectar melhor ou de uma forma mais fácil as startups e as pequenas com as grandes empresas, talvez, o próprio setor público, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso. Uhum. Ok, eu vou fechar a rodada aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, nós temos mais duas pessoas aqui. O Maico de Ornelas. Maico, nos ouve? Boa tarde. Oi, boa tarde, Rafael. Oi, eu sou o Maico de Ornelas, da UTFPR. Eu até coloquei ali no chat, né, que depois que eu vi que o professor Ricardo Mânica, eu até tive um probleminha de entrada, aí eu entrei no meio já tinha algumas pessoas que tinham falado, mas o professor Ricardo Mânica estava finalizando ali. Então, acho que por ele ter colocado esse posicionamento, ser o nosso coordenador do programa de empreendedorismo, ficaria redundante aí um tanto das colocações. Eu represento, só para constar, eu represento a incubadora daqui do campus Curitiba. E o professor Ricardo Mânica está de forma sistêmica os 13 campos da UTF a nível estadual. Ok? Ok, Maico, obrigado. Eu vou passar, acho que tem quem está aqui? A Crisalesse e a Gorete, que estão aqui prestigiando aqui a nossa sala. Gorete, a Gorete que conduziu, né, coordenou o estudo que foi apresentado, gostaria de falar, Gorete, contribuir com algo ou fazer uma colocação aproveitando esse tempo que nós temos ainda? Muito bom, Ricardo. Não, eu estava, na verdade, acompanhando, queria sentir as dores um pouco, né, das pessoas, para ver se estavam batendo com o que a gente estava colocando. E eu achei bem bacana as colocações relativas tanto à questão da propriedade quanto às dificuldades das universidades, que foram algo que, principalmente da faculdade, a gente já ressaltou a dificuldade, né, que tem a interação, apesar do papel importante que a universidade aqui do Paraná tem, né, quer dizer, um volume importante de transferência de tecnologia, mas com dificuldade de transferência, etc., né? Quer dizer, apesar de transferir bastante, trabalhar bastante com a iniciativa privada, sente muita dificuldade, e as próprias empresas também colocam isso, né? Uma coisa que a gente também notou, aproveitando que tem as instituições da universidade pública aqui, né, uma das coisas que a gente percebeu é a dificuldade dos mecanismos dos habitats de inovação, né, especificamente para incubadora ligadas às instituições públicas, como as universidades
públicas, que elas têm de manter um processo operacional contínuo. Então, na medida em que há uma mudança na gestão da universidade pública, há uma mudança na gestão do processo de incubação, no processo de pré-incubação, e muitas vezes se perde todo o histórico, se perde toda o processo e a forma como se estava trabalhando, e se retorna a um processo inicial de novo. E esse processo ele se repete por muitas e muitas vezes, e você perde a efetividade em colocar um volume significativo de startups no ecossistema. Essa foi uma das percepções que eu tive, aproveitando que tem aí instituições públicas presentes, né, instituições de ensino público. Gostaria de ouvir se essa é uma percepção correta, se essa efetivamente é a causa, né, é a mudança da gestão, é um passo político, né, e se na visão dessas pessoas que estão dentro da instituição, elas percebem se tem alguma forma de resolver essa situação dentro da estrutura ou de uma outra forma. A gente sabe o quanto é importante as universidades federais nesse processo, por isso eu trago essa pergunta, reforço esse aspecto. Obrigado, Gorete. Se o pessoal quiser, acho que a gente tem mais, temos mais um tempo. Então, se puder ter a contribuição a resposta um pouco para a gente avançar nesse sentido, em relação ao que a Gorete trouxe. Eu vi que o Rafael Tortato, você, Rafael? Você que está sabendo. Isso, eu apertei a mãozinha. A mãozinha. Aqui. Mas eu não sei se saiu quem estava aqui da universidade. O Maico Dornelas está aqui ainda, da UTFPR, também pode contribuir também com uma fala, e os demais também sintam-se à vontade para contribuir com a fala, com a pergunta, com a questão que foi apresentada pela Gorete. Oi, Gorete. Você consegue só dar uma sintetizadinha na pergunta ali, que cortou um pouquinho logo no início, quando você estava falando? E, assim, vou tentar, vou colocar um pouquinho, né, questão minha opinião, mas eu não posso responder pela UTFPR como num todo, tá? Isso eu adianto. Mas se você puder, por gentileza, aí eu pontuo para ti, por gentileza. Não, sim, eu coloquei as mudanças constantes na alta administração, né, na reitoria, na direção da universidade, e que isso impacta na gestão dos ambientes de inovação. E aí há sempre um caminhar durante 3, 4 anos e um retroceder. E aí a dificuldade é constante. Se isso efetivamente ainda acontece, e se vocês têm alguma estratégia, alguma forma de ultrapassar essa dificuldade. Respondendo sim, curto e grossamente, sim, ainda acontece. Nós agora, eu e a professora Maria Lúcia, que é a nossa coordenadora aqui, vou falar pelo campus Curitiba, a nossa experiência aqui. Nós estamos há 2 anos, vai fazer 2 anos na gestão, onde veio de um período aí de um hiato de mais de 1 ano, inclusive, com relação a esta situação específica pontuada. O que nós, falar da nossa experiência, o que nós estamos fazendo? Existe um software de gestão que foi adquirido, foi dentro de uma parceria com o Sebrae aí, com o último convênio, a aquisição de um software de gestão. No edital que contemplava a aquisição disso, e nós estamos efetivando todos os registros da nossa gestão e de forma gradativa, né, de trás para frente. Aqui estamos colocando, aliás, na frente para trás, estamos colocando os registros que nós encontramos documentação, e dentro dos processos a gente certificou, né, no CERN, de forma que, mesmo que ocorra, agora vai ter uma eleição de reitor, daqui 2 anos tem diretor novamente, onde pode ocorrer toda essa troca na parte da gestão, vai ter uma possibilidade de continuidade. Garantir isso ainda é um pouco
dentro da forma como se trabalha, é um pouco frágil. Mas, assim, a gente está, pelo menos no campus Curitiba, podemos dizer que nós estamos deixando uma boa possibilidade. Eu sou um técnico administrativo, então, assim, normalmente os cargos rotativos são da gestão do coordenador, que são professores, normalmente são professores nomeados. A ideia até em me trazerem lá no ambiente é ter a possibilidade dessa continuidade. Se eu vou ficar lá o resto da minha vida, eu estou dizendo não sei, né? É possível, né? Mas, enfim, justamente a ideia é que dê continuidade nesses trabalhos. Não sei se respondeu deu uma ideia, pelo menos, né? Sim, com certeza. Obrigada. Então, obrigado. Assim, a gente tem também o privilégio da participação na nossa sala aqui da Cris Alessi. Cris, você gostaria de trazer alguma questão, até para a gente aproveitar os participantes, para que eles se manifestem, trazer alguma sugestão, até alguma questão para que possamos ouvir deles a opinião? Oi, Rafael, eu não sei se a Cris está aqui efetivamente, porque ela consegue rodar em várias salas. E aí ela Beleza. com o check-in muitas vezes aberto, né, em várias salas, mas eu acho que o Marlon aí e a Yasmin, que estavam representando o time da agência, devem ter representado muito bem a Cris também. De antemão, eu gostaria de agradecer a você por essa condução, aproveitando que eu já estou entrando aqui, já estou falando também, né? E a todo mundo que participou, tanto algumas pessoas, imagino, já tenham participado do primeiro momento, né? Para a gente é muito importante agora a extração de todos esses dados, do que foi coletado em cada sala. Eu também rodei aí por várias salas e vi discussões assim sensacionais, foram pedacinhos de apontamentos em cada sala, que acho que junto com todos esses pedacinhos a gente vai construir realmente algo muito grande para o ecossistema, né, com a ajuda de todo mundo. Então, esse mapeamento, ele é um mapeamento do Sebrae com a CERT, com o apoio da agência, mas a gente sabe que nada a gente faz se não tiver o apoio, se não tiver a participação de todo o ecossistema, né? Porque você conduzindo aí toda a questão de mapeamento também de startup, sabe o quanto é importante. Já me coloco aqui à disposição, aproveito, acho que vocês também devem ter o meu WhatsApp, eu mandei o WhatsApp para várias pessoas aí, mas eu também vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp, caso vocês precisem de alguma coisa, caso tenham alguma consideração ou precisem de alguma coisa da agência, estamos todos à disposição para ajudá-los no ecossistema, assim como certamente o Sebrae também, né, Rafael? Com certeza, eu já deixei também meu e-mail para o pessoal que precisar conversar e continuar essa conversa e demandar outras coisas. A Jéssica aqui está trazendo novamente o link pedindo, é importante preencher o formulário do check-in para que possam ser encaminhadas as informações. E aí eu não sei, Síbia, porque a gente tem mais ou menos mais alguns minutos, não sei se a gente vai antecipar o retorno à sala principal, se a gente pode tentar continuar com mais algum tema aqui na sala. Eu acho que vocês podem continuar, Rafael, com mais alguma temática aqui na sala. Tem algumas salas que ainda estão com uma discussão um pouco, no momento ainda de escuta, né? Eu tenho programado para retornar por volta de 5h05 aproximadamente, mas caso terminem as outras, aí eu vou passando por aqui também e aviso. Olha, pessoal, a gente vai voltar à sala principal. Ok. Tá bom? Okay, obrigado, Sílvia. Meu WhatsApp. Obrigada, gente. Obrigado. Eu acho que esse é um momento de oportunidade, nós estarmos juntos aqui para trocar essa ideia até de segmentos tão diferentes, né? Nós temos aí o Maico da universidade, nós temos a Cláudia aí, que é uma empresária, né? Uma empreendedora de startup, nós tivemos aí o setor da Copel, do próprio INPI, enfim,
Eu acho que, diante dos desafios que eu ouvi vocês trazendo, acho que valeria um pouco a gente avançar um pouco nessa discussão em relação a como que a gente pode, talvez, criar conexões, né? Desde essa dificuldade da grande empresa de contratar startups, a startup com uma dificuldade de atender toda uma burocracia e exigências da grande, a parte de conhecimento em relação a questões legais e até relacionadas à propriedade intelectual. Eu acho que a gente tem várias pontas aí bem interessantes para a gente trocar uma figurinha, aproveitando bem esse tempo aí que nós temos juntos. Então, eu queria fazer mais uma breve rodada com todos para a gente pontuar isso. Não sei se, Goretti, você quer fazer mais alguma colocação para a gente fazer essa rodada de uma forma bem assertiva para coletar essas percepções e informações dos participantes. Posso abrir, de repente, a apresentação que a gente fez no outro workshop e voltamos a fazer umas perguntas mais direcionadas pelas vertentes do ecossistema, né? Então, por exemplo, como vocês veem a questão do movimento, do apoio, do protagonismo empresarial no ecossistema de Curitiba? Vocês acham que tem empresários, de empresários, ou muitas empresas fortes, grandes, que sejam capazes de animar o ecossistema, trabalhando, estimulando a inovação aberta, se envolvendo, né? A gente já viu aí que tem algumas, né? Algumas, por exemplo, que estão no distrito, etc. Mas vocês entendem que há um volume de empresas que possa ajudar a alavancar o ecossistema, dar dinâmica ao ecossistema, trabalhar com inovação aberta, fazendo nascer startups? Pessoal, o microfone eu acho que fica aberto para que todos possam trazer uma... Cláudia, por favor. Opa, já que não vi manifestação antes, eu vou... Essa pergunta da Goretti é muito interessante. Em que medida as empresas estão com essa disposição para inovação e também para acolher inovação. Tanto dentro dos seus hubs, porque agora está bem na moda abrir hub para tudo, e, assim, em termos de absorção dessas inovações para os próprios negócios, é algo que eu não estou conseguindo ver com muita intensidade, sabe? Então, eu vejo várias empresas com áreas, quase tidas como uma parte dos negócios, tentando produzir inovação ou fomentando alguma inovação mais incremental para os seus próprios negócios. Mas os negócios em si não absorvem esses modelos de negócios que muitas startups propõem, né, que são realmente diferenciados. Eu acho que falta um pouco de ambidestria organizacional, né, delas poderem, sim, manter aquilo que é potente dentro dos negócios, né, fonte de caixa, de resultado, e também conseguir incluir na medida certa essas inovações. Então, a Nobis trabalha com uma proposição de inovação justamente na área comercial, de comunicação empresarial, e o que a gente percebe é que, muito bem, temos o Hub faz essas coisas, e é meio que, sim, tem muito ritual e cerimônia e pouca inovação.
desculpa ser bem direta no que eu percebo, mas as empresas que eu tenho trabalhado, eu tenho sentido muito isso, sabe? É mais cerimônia do que ambidestria para a inovação. Não sei como é que vocês observam, mas tenho sentido muito isso nas empresas paranaenses. Obrigado, Cláudio. Acho que é bem importante a tua colocação. Seria importante ouvir os demais também sobre essa questão, por favor. Rafael, o Marlon fez uma pergunta. Ok. Na verdade, Maria Gorete, essa é a leitura da sua pergunta anterior, né, sobre a disposição das grandes empresas maiores para o ecossistema, no sentido de fazer nascer mais startups, que foi a sua questão levantada anteriormente. Mas aproveitando, eu gostaria de colocar um pouquinho aqui da experiência, porque ali na agência a gente está sempre analisando os projetos de inovação tecnológica das empresas que estão buscando ingressar no incentivo fiscal da prefeitura, né? Primeiramente, fazendo uma junção de tudo que foi falado aqui na sala, nós tivemos, então, pelo menos 4 vertentes bem latentes entre todos, que é a dificuldade em relação aos instrumentos legais. Nesse ponto, eu poderia dizer que a dificuldade ela é gerada pela falta de legislação nacional mais moderna, que trate do tema da inovação de forma a esclarecer a sua qualidade enquanto impulsionadora da nossa sociedade. O que isso se dá porque justamente na característica principal da inovação ela é estar em celeridade e em movimento. Então, qualquer esforço para fazer, qualquer registro de significado de inovação para fortalecer os instrumentos legais, eles acabam barreados em neologias, em coisas que foram estabelecidas lá pelo Manual de Oslo, coisa de Frascati, aqui o nosso sumário da FINEP. Então, a gente vai buscando fontes para localizar o entendimento do que seria inovação e encontramos pouco eco, pouca reprodução na legislação nacional e também isso espelhado na legislação estadual e municipal. Os centros de inovação das capitais, especialmente das capitais, acabam tendo um pouquinho mais de evolução nesse sentido e as coisas acabam acontecendo mais. Mas em nível nacional isso é bem fraco. Em relação à viabilidade do porte, da proteção intelectual, a gente tem visto muita inovação incremental, pouca inovação disruptiva. Parece que aquele tempo que se tinha para pensar em fazer uma inovação disruptiva, que precisa de protótipo, MVP e tudo mais, para realmente ter uma coisa com densidade de conhecimento significativo para a produção da inovação tecnológica, acaba sucumbindo à necessidade de fazer a empresa virar seus recursos, e ela acaba indo buscar a inovação que lhe traga um retorno mais rápido. É a impressão que eu tenho analisando alguns projetos. A outra, a questão da continuidade do processo de inovação dentro das instituições de ensino superior públicas, que sofrem com as interferências de gestão na mudança de um ano para o outro. Isso poderia ser reduzido se essas instituições públicas tivessem formalizados junto ao ecossistema, aos atores do ecossistema, termos de parceria que consolidassem a continuidade dessas ações, que mesmo mudando as gestões, houvesse a possibilidade de ter continuidade entre as instituições públicas e as empresas, não só as que estão incubadas, mas no sentido de criar esta obrigação interinstitucional. E, por fim, dessa pergunta que a Maria Gorete faz em relação às empresas maiores ou as empresas que hoje estão da economia tradicional, que vem do setor, grande parte do setor industrial ou da gestão de serviços financeiros, que eu vejo hoje que são os players que estão entrando na área da inovação, bem interessados, a gente vê assim empresas gigantes internacionais que estão, assim, eu vejo até um pouco atônitas no meio desse processo, desse fervilhar de inovação, que acaba ela não tendo um processo de ser
totalmente tomada pela inovação, ainda há um pouco de restrição em relação a isso. Então, eles acabam só tratando daquilo ou daquele projeto que eles interessam, de acordo com a dor mais latente. Em resumo, assim, é um entendimento que eu tenho de todas as questões que foram conversadas aqui, e deixo aqui meu parabéns para a Gorete, que está à frente, aproveitando que ela está aqui, a gente pode falar, ela pode ouvir. Parabéns, um aplauso em pé ao trabalho que foi feito pela Fundação CERT. Muito obrigado em nome do ecossistema aí. A gente fica muito feliz em ver um trabalho dessa qualidade, desse nível, para o nosso ecossistema Vale do Pinhão. Obrigado. É um trabalho de equipe, né? Vocês construíram isso, eu só coletei. Legal, obrigado, Marlon, obrigado, Gorete, realmente foi um trabalho fantástico e que realmente traz uma fotografia do nosso ecossistema, que é bem importante até para que a gente, conhecendo onde nós estamos, vai ser possível saber que ações nós devemos priorizar, para que caminhos devemos seguir. Então, realmente, foi muito importante. Nós temos aí mais 10 minutos. O Rodrigo, a Elisandra... Parece que a Cláudia Koster tá com a mãozinha ali. Eu acho que era da vez anterior ainda, acho que ficou, talvez... da vez anterior, não é... Não. Vou passar a ver, gente. Então, para a gente aproveitar esses 10 minutos, eu gostaria, Rodrigo, ou Elisandra e Maicon, trazer mais algumas, ou a Cristiane também, trazer mais alguma consideração nesses 10 minutos para nós irmos já para o encerramento dessa nossa sala de escutativa, aproveitando, né, é um momento que nós estamos para ouvir vocês, então a Elisandra levantou a mão, vamos ouvir a Elisandra. Na verdade, está me ouvindo? Sim. Na verdade, a minha colocação era em relação a essas mudanças de rumo, né, na política, toda vez que você tem uma mudança de gestão. E de fato, assim, eu acho que talvez no poder executivo, né, como um todo, isso acontece muito mais que na universidade, né? Na universidade você ainda tem ali como foi falado, né, você tem o professor, enfim, o responsável pela pesquisa, e normalmente ela continua, mas no poder público eu vejo que existe no executivo, existe às vezes uma guinada muito grande, né? Por exemplo, a gente está com uma gestão agora, aqui eu não estou defendendo uma gestão uma ou outra, que está voltada para esse lado, né? Mais enfim, do investimento em empresas de tecnologia e tal. Mas pode ser que a gente tenha uma gestão próxima que não veja isso como prioridade e acabe indo para um outro lado, né? Então, talvez eu acho que existem mecanismos, né, para que a gente consiga dar uma continuidade nesses projetos, que são justamente esses planos, né, planos setoriais, os planos das políticas em si, né? Então, por exemplo, um plano de inovação em tecnologia talvez fosse uma coisa interessante de se debater. E aí eu volto a falar dessa aproximação, né? E aí não só com o setor produtivo, mas da sociedade com o poder público, né? Porque hoje a gente tem um certo distanciamento, né? As pessoas elas não querem falar de política e acaba que essas rupturas elas são favorecidas por esse cenário, né? Então talvez aí eu falo enquanto sociedade também observar isso, né? De repente se aproximar da política e dialogar de alguma forma, né? E essa questão de dialogar com o setor produtivo, nesse sentido, é muito importante, né? Porque eu vejo que é uma relação simbiótica, né? Um depende do outro, né? Não adianta a gente negar que o poder público não é importante ou que o setor produtivo não é importante. Não, os dois são. E talvez, quanto mais em sintonia eles estiverem, mais próximos, mais difíceis são essas quebras, né? De política, enfim, de prioridades, digamos assim, né? A gente tem uma prioridade que é da sociedade, não de um político A ou B. É isso. Muito bom, Elisandra. Eu acho que o que você traz é muito assertivo, até porque quando nós fazemos um planejamento, um projeto que
a gente está falando de uma transformação social, a gente está falando de muitas vezes longo prazo, que vai perpassar vários mandatos, e realmente se nós queremos ter Curitiba no radar como uma referência nacional e internacional de um ecossistema de inovação, isso vai demandar uma integração, um trabalho muito intenso e muito longo prazo. Agora a gente tem essa experiência lá em Santa Catarina, que é um trabalho que já começou há muitos anos, né, que colhe-se o resultado hoje, mas é um trabalho que já se iniciou lá há muito tempo, de uma integração de incubadoras, do setor acadêmico com o setor produtivo, e às vezes até políticas. Não que a gente não vai ter problemas, e eles sempre fazem parte, né, dos desafios, mas eu achei muito pertinente essa questão que você trouxe, que muitas vezes esse projeto ele tem que se tornar quase que uma política que vai extrapolar ou vai descolar de qualquer mandato ou qualquer grupo político, né? Talvez seja um projeto político da própria cidade, do próprio ecossistema. Então, achei... É o que a gente chama de transformar numa política de Estado, né? Não de governo, de que permaneça, tanto que esses planos que eu falei das próprias políticas, né? Por exemplo, o que eu estou trabalhando, que é o plano setorial, é uma ideia de cidade para 10 anos, né? Então, que não tem uma quebra nas mudanças de gestão. É muito legal. Às vezes os políticos passam, mas a política fica, né? Então, legal, muito bom, Elisandro. Acho que ele vem ao encontro do que realmente a gente precisa ter esse olhar, ter realmente as coisas como um princípio mesmo, para que o trabalho ele tenha continuidade e força. Mais alguém aí nesses 5 minutos que nós temos? Michael, Cristiane, quem mais que está aqui? Gostaria de fazer ter mais 5 minutos para uma fala. Elisandra, por favor, só qual é seu sobrenome? Nome completo ou só o sobrenome? Só o sobrenome, por favor. Oliveira. Eu vou colocar ali no chat. Isso. Não tivermos mais ninguém mais quiser se manifestar. Gorete, quer falar mais algo antes de encerrar aqui? Me coloca no fogo, né, Rafael? Tem que aproveitar que você está aqui com a gente, Gorete. Bom, eu estou comendo uma pipoca aqui enquanto estou ouvindo, para falar a verdade, estou com minha boca cheia, desculpa. Não, mas assim, o que eu queria falar é que eu me surpreendi com Curitiba, com o potencial existente, né? Com o nível do potencial dentro das universidades, em termos de mestrado e doutorado, uma concentração sensacional, expandindo isso para o Paraná como um todo, olhando o Paraná como um todo, eu vi universidades estaduais e UTFPRs em todo o estado, né? E isso é raro de ver no Brasil, né? São poucos os estados que têm essa conformação em termos de competitividade. Santa Catarina mesmo, fazendo um paralelo, Santa Catarina teve, até bem pouco tempo, até o início dos anos 2000, somente a Universidade Federal, dentro da capital, e a nossa, digamos assim, gêmea UTFPR de vocês, que é o nosso Instituto Federal, e nada no interior. E nos últimos anos, começou a se sentir a necessidade de levar para interiorizar esse processo, e tudo é muito novo. Então, a gente sofre com a tecnologia centrada na capital, e a dificuldade de levar a competitividade para as indústrias no interior. E ao longo dos anos a gente viu a competitividade da empresa catarinense, que é muito exportadora, que é familiar, que tem uma marca forte e que tem as regiões bem claramente estruturadas em termos de inovação, de atividade econômica, perdendo a sua competitividade, porque não tinha inovação, e agora nos últimos anos tentando recuperar, mas ainda de uma forma bem difícil. Agora, por outro lado, eu vejo um Paraná com um potencial fantástico e com alguns municípios do interior mostrando para o que vieram.
e como pode fazer. Com iniciativa privada, importante, protagonizando esse processo. Voltando para Curitiba, né, o que eu percebo? Eu percebo uma cidade com um potencial único, com uma capacidade de inovação única, e que precisa amarrar os fios. Os fios estão aí, mas só precisa ajustar a sintonia, né? Procurando um pouco mais efetividade, né? Ou seja, prezando um pouco mais para que os ambientes de inovação, para que o movimento tenha um propósito e cobre resultado para esse propósito, e que principalmente se organize em fazer entregas para o parceiro do outro elo. Então, se a gente está falando de uma pré-aceleração, que essa pré-aceleração entregue o seu resultado para uma aceleradora. E essa aceleradora tem a capacidade de conversar com aquele elo anterior e dizer, olha, eu preciso que você ajuste aqui um pouquinho mais para que eu possa coletar essa turma que sai da pré-aceleradora, vir direto aqui para mim, sem eu precisar fazer grande esforço de busca de ideias, ou, sabe? Então, a gente vê, muitas vezes, instituições verticalizando o seu esforço, porque ela não consegue, horizontalizando o seu esforço, porque ela não consegue dividir isso com outras instituições. Então, no meu ponto de vista, vocês têm um potencial enorme, vocês têm um conjunto significativo de ambientes, vocês precisam ajustar a caminhada, ajustar a trilha, prezar mais para que empresas, startups, nasçam e se consolidem. Vejam, está nascendo, tem um conjunto significativo de startups em Curitiba, mas na medida em que essas startups levam porrada todo dia para conseguir sobreviver, sem um apoio de um ambiente, sem um apoio de um ecossistema um pouquinho mais encaixado em termos de trilha, né? Isso faz com que o suor da startup seja muito maior e com muito mais dificuldade. Se mesmo assim vocês conseguem ter uma unicórnio, né? Significa que vocês têm muito, mas muito suco, né? Então, eu acho que é só uma questão de dar uma sacudida no tapete, dar uma ajustada nas mãos aí para um entregar mais para o outro, que vocês vão ter um resultado significativo. Eu ouso a dizer, eu já disse isso, mas eu acho que vocês têm tudo mesmo, para serem tão bons que o Brasil os reconheça como um dos melhores ecossistemas, se não um dos melhores, se não o melhor, se vocês fizerem esses pequenos ajustes. Essa é a minha opinião de quem avaliou um pouco o ecossistema aí. Gorete, muito obrigado. Realmente a tua fala ela é bem motiva muito, porque eu acho que é o que a gente trabalha e gostaria muito disso. Então, agradecer a participação de todos da sala que contribuíram, convidar vocês agora para a gente voltar para a sala principal. O link está aqui no chat. O ideal é sair, desligar e entrar novamente lá, e nos vemos lá daqui a pouco. Questão de segundos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer aí estar com vocês. Um abração.